Vou apresentar para vocês, então, o nosso primeiro painel, que é com os convidados aqui, Pétria, Chaves, Catita e Peco. Convido vocês e vou daí apresentar aqui um pouquinho do painel. Os microfones podem sentar onde vocês se sentirem aqui mais confortáveis. Gente, esse microfone é direcional por conta do palco, da plateia, mas aqui a Pétria vai dar uma aula para vocês no microfone, né, Pétria? Imagina, bom dia a todos. Mas tem que falar bem pertinho mesmo, tá, pra gente ter a gravação aí. E a gente passa para ele o microfone quando Não, tem mais um microfone ali. é Você só pode alcançar, Letícia, para o Peco aqui? Vou ter que me render aqui ao celular, porque os papeizinhos não vão dar certo. A pessoa achou que eu ia me organizar com papelzinho. Você pode deu certo? Não deu certo. Ai, que Ainda bem coisa, que tem viu? o celular. Ainda bem que tem o celular e que eu tô de óculos, gente. Bom, esse primeiro painel, a gente está uns minutinhos atrasados, porque São Paulo é São Paulo, mas a gente vai começar então, o primeiro painel, que é criar é escutar o que ainda não foi dito. Muito obrigada por vocês topado participar desse painel. Eu acho que, assim, o Pode Ser Pauta, ele tem um conceito de ser menos tradicional, de apresentar as pessoas, mas eu quero fazer uma breve apresentação para vocês, para entender quem são essas pessoas que estão aqui, porque elas foram escolhidas, né. Então, vindo de lá para cá, Catita. A Catita é conterrânea da minha cidade, de Novo Hamburgo, apesar da gente ter conhecido só aqui em São Paulo, né, Catita? E hoje eu descobri que eu apresento ela para todo mundo como jornalista, ela é historiadora, né. É bom, né, que a Eu gente sou uma intrusa na comunicação. Que Ó, bom. é, ótimo, porque a gente traz aqui eu falei que eu ia falar a palavra, Catita, será que eu vou conseguir? Eu queria trazer para esse painel a pluralidade. Olha, saiu a palavra. Porque não é a diversidade só, acho que é a pluralidade de ideias mesmo, para a gente falar um pouco mais sobre o que é, né, a pauta, como é importante o silêncio. Então, a Pétria Chaves está aqui porque ela já tinha um livro sobre o silêncio, agora ela trouxe um livro ainda mais legal, que é Como Sei o que Sei. E ela vai falar sobre IA, mas não é a inteligência artificial, é a inteligência ancestral. Então, Pétria, muito obrigada também por você ter topado estar aqui nesse evento. Prazer imenso. Obrigada pelo convite. Nesse momento quando a gente falava aqui, né, nos bastidores aqui antes de começar o talk, tô meio que em tour para falar do livro, mas também para falar sobre comunicação, escuta, são valores, né, são São muito importantes. Obrigada pelo importantes, é. convite. E eu trouxe para equilibrar aqui um homem, né, gente, porque senão a gente ia dominar o mundo, né. O Peco é publicitário e está trazendo para esse debate aqui também, esse papo, um pouco sobre a criatividade, porque o Peco, ele publicitário, agora ele está muito nos roteiros, e é muito importante esse roteiro aqui que a gente não está seguindo, sabe, Peco? Tô brincando. Tô acostumado, fica tranquila. Ai, nossa, você, né, mas o pessoal segue o roteiro, né, juro que eles seguem, né? Segue, segue. Não, obrigado, Cris, pelo convite. Espero que eu não saia daqui sem trabalho, né. E você me colocou numa pauta aqui que eu vou revelar um pouco de como é o ato de escrever, o que é meio que a conexão que eu faço, bom que eu tô no meio, a conexão que eu faço muito entre o que a gente vai ouvir, e me sinto um ouvinte privilegiado aqui no palco, Não. com 2 pessoas muito importantes no meu dia a dia, no meu processo criativo. Não, e eu achei assim, a Catita me abastece de conteúdo, gente, porque eu tô num clubinho do livro com ela, eu falei: "Meu Deus, eu nunca li tanta coisa boa na minha vida". A último encontro que eu tive com ela, eu falei assim: "Nossa, Catita, eu achei que eu era feminista, depois que eu li a Sílvia, eu descobri que eu não sou, não entendo nada de feminismo". Então tem isso, né, então acho que é muito legal poder ter esses. E o Peco, a gente também é meio bairrista, né, porque o Peco, querendo ou não, todo mundo acho que já sabe que o Nanica é meu cliente, o Giovanni tá aqui inclusive, ó. E o Peco, ele só fez o roteiro da última campanha, assim, é muito a gente fica ali, né, muito próximo. Foi muito legal. E não foi indicação minha, gente, Foi é coincidência o mesmo. mundo da comunicação é isso. Eu queria começar perguntando então para vocês sobre isso, né. Como que é essa questão de escutar o que não foi dito? Podemos começar por você, Pétria, como é escutar? Eh, e você tem falado muito da questão da intuição, né,
como é essa pausa necessária para a gente criar? Porque a gente está, né, com a era aí da inteligência artificial, que a gente pergunta até o que a gente vai falar para as pessoas, né, para o ChatGPT, aquela coisa. Como que é se escutar e realmente usar isso para criar conexões, para ser mais real, vamos dizer assim? Bom, eu sou comunicadora há 20 anos, né, jornalista, e outro dia eu estava numa fala na Casa do Saber sobre carreira, e a questão era, né, como hoje em dia a gente se apresenta muito com o crachá, né, quem nós somos, né, não só as empresas com as quais a gente trabalha, mas com a questão de ser comunicadora e jornalista, para mim, ela está muito ligada à minha própria vida, eu não consigo desvencilhar, eu acho que mesmo se eu for professora de ioga, eu vou ser comunicadora, sabe, assim, onde quer que eu esteja, porque isso para mim é muito visceral desde a infância, eu descobri muito cedo que eu ia ser jornalista. E isso tem a ver com a resposta que eu quero te dar, porque a questão da escuta, ela precisa ser um desejo além das nossas necessidades. Precisa ser, eu acredito, um valor para os nossos dias tão polifônicos, de tanta fala, né. A gente é muito levado hoje em dia a se expor, tem as redes sociais, o palco é esse da comunicação, a se expor, a falar, mas a gente precisa criar um campo, eu acredito, trabalhando em comunicação e vendo essa barulheira que a gente vive, a gente precisa criar um campo de escuta para que a gente tenha discernimento, para que a nossa fala seja de fato assertiva quando a gente for falar. A escuta, ela é um estado que permite que a gente se conecte com as pessoas, né, e perceba se a minha fala o que que a minha fala provoca no outro. Eu estou falando, mas eu estou nesse campo de silêncio e escuta percebendo o outro. Naturalmente, o meu trabalho, o meu ofício me permitiu exercitar isso. Mas, por acaso, esse é um campo de exercício fundamental para todo mundo hoje, seja no trabalho, seja nas próprias redes sociais, seja na nossa interação com os nossos filhos, que é um lugar de calma, de não julgamento, visceral do outro, mas de julgamento como discernimento, que ele só acontece nesse campo de calma interna. Essa calma interna é a escuta. Essa calma interna de escuta é o que no jornalismo a gente precisa muito. Muito, para discernir boas pautas, para discernir bons assuntos, para discernir o viés que a gente vai abordar nos nossos Para escutar o textos. entrevistado também, né, porque eu quando comecei jornalismo eu percebi era muito isso, que tinha gente, principalmente assim, né, quem estava ali com hard news, que não escutava nem o que o entrevistado está respondendo, e já está pensando na sua pergunta, ao invés de ouvir, porque você pode mudar, né, a próxima pergunta conforme a resposta do entrevistado. E essa foi uma dos meus incômodos, no próprio jornalismo e na maneira como eu acabei fazendo o meu caminho no jornalismo, saindo um pouco do rádio. Eu costumo dizer, né, o jornalismo, ele tem por ofício, por missão, obrigação, noticiar o caos. E geralmente o caos acontece na corrida do tempo, né, a gente correndo contra o tempo. Eu acabei vendo esse cenário e me escutando, eu acabei indo para um campo em que eu queria entender como as pessoas sobreviviam ao caos. Quais os caminhos que a gente tem para sobreviver a esse mundo tão maluco. Então, eu acabo, nesse sentido da escuta, o que que é escutar? É que se criar um campo de calma para sorver melhor a realidade, tanto do mundo objetivo quanto do nosso mundo subjetivo. Então é um treino, é um desejo, como diz a filósofa que eu adoro, Lucilena Galvão, a gente precisa estar grávida desse desejo de ter uma compreensão mais abrangente da realidade. E aí, com isso, a gente cria o campo da escuta, que é um treino também, para que a gente possa ser mais assertivo na vida, tanto para fora quanto para dentro. Ah, muito, muito legal. E falando nessa questão de escuta, Catita, vou até te perguntar, você que trabalha como estrategista de conteúdo, gente, sabe aquela pessoa que faz as estratégias ali, como se posicionar? Catita faz isso, e de grandes nomes, não vou citar aqui, porque eu não sei qual é o compliance, né, Catita? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né?
como ser hoje uma voz autêntica, como, né, mostrar esse conteúdo, esse posicionamento nesse mundo onde muitas pessoas querem que você siga modelos, né, iguais e totalmente sem sal, vamos dizer assim? Seria? Eu acho que para mim é, né? Eh, Geralmente quando as pessoas procuram o trabalho de uma estratégia de comunicação, as pessoas vêm com um problema. Ninguém procura no momento: "Ah, agora eu quero comunicar uma coisa muito legal", ou "Eu estou num grande momento ago", não, as pessoas vêm procurando, o nosso trabalho sempre assim como o trabalho da assessoria, quando precisa comunicar algo, o trabalho da estratégia quando tem um problema para resolver. E quando ela tem esse problema, ela já geralmente ela já olhou para todos os modelos, ela já se comparou, ela já ficou olhando para todas as referências possíveis. E aí ela chega com um discurso muitas vezes engessado, com um discurso pronto, e aí esse a nossa o nossa primeira etapa de trabalho é justamente o trabalho da escuta interna, de você e o se escutar, ele é literal, mas ele também é figurativo. É você refletir sobre o que você faz, sobre quem é você, qual que é o seu DNA, o que que carrega a tua história, o que que fez, te levou até ali, o que que te levou para aquela história. Então esse momento de começar um trabalho, de estratégia, ele é um trabalho de muita escuta interna mesmo. E a Petra falou essa questão de a gente voltar para a escuta, voltar para o silêncio. A gente tem, vivido tempos aí de scroll, de feed infinito, né. E a gente a polifonia também que ela citou. Então a polifonia ela é muito boa, porque ela dá voz a muita gente, a pluralidade de vozes, mas ela também é problemática, porque ela deixa a gente numa espiral que nem sempre aí a gente está suscetível a fake news, a inverdades. E agora a gente está entrando num momento bem importante, que é o momento da presença novamente. É o momento de ser mais intencional, no que você faz, no que você consome, no que você escuta. Então você colocar mais essa sua vontade dentro desse rolê, sabe. Então, o trabalho de escuta ele é essencial, nessa primeira etapa inclusive do trabalho, senão se a gente não começa por ali, e aí ali onde a gente também, desconstrói alguns mitos, algumas coisas que estão engessadas, que são inverdades, se a gente não começa por ali, a gente não consegue transmitir nenhum tipo de voz com autenticidade, com verdade, que é a nossa missão, né. É, que você Isso, a fala de desse reflexão, né, que a gente de fala. presença. Quando ela fala isso, quando você fala dessa escuta, eu já fico imaginando, essa escuta ela só acontece com uma presença visceral na tua conexão com o outro, seja eu no jornalismo, você com a pessoa que está ali querendo, né, é impressionante. E a pausa, né, necessidade da pausa antes da ação, né. A gente sempre fala que assim, a gente tem que ter essa reflexão e não só agir, porque daí a gente começa a seguir cópias, né, e daí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente cai muito nessa armadilha facilmente nas redes sociais, né, de seguir modelos. No tem que, né, não tem É. que nada, tem que se escutar mesmo. E falando disso, Peco, você que está trabalhando assim, né, muito com roteiro, eu acho que assim, como que você, pensa, né, para construir um roteiro e usar essa criatividade, usar essa tua intuição para construir histórias, né, que é tão importante, né, para um evento, você tem feito muito roteiro para eventos mesmo, para lançamentos, né, você começou com montadoras fazendo isso, né. Como que você usa essa escuta ou como que você aí se abastece para criar esses roteiros? É, algo que a Petra falou importante da escuta, é quando ela falou, a gente tem que escutar para ver o que provoca na gente. E para mim a provocação é a base para qualquer roteiro. Pra qualquer história bem contada, aquilo que te provoca é o que vai te dar uma boa história. Você vai conseguir de lá, pegar a emoção e levar aquilo para aquela mensagem, a voz que você falou, acho que isso é importante. O roteiro autêntico, ele traz a voz, seja da marca, seja do CEO, seja de quem eu não escrevo para mim, né, eu escrevo para as marcas, para as pessoas. Então acho que achar essa voz, a escuta me ajuda a achar a voz. Tem o trabalho criativo que a gente aprende na faculdade, né, quando a gente começa a fazer, você
você faz a reunião, você escuta muito, você marca as ideias, você traz tudo para o papel, e aí você descansa, né? Você descansa um pouco e depois você volta para Eu tinha uma colega que falava: "Deixa o pão deixa o descansar". pão descansar. E aí, mas é legal que fiz isso a vida inteira, faço até hoje, mas ouvindo esse papo, eu acho que é o tempo de A escuta. Petra não consegue fazer isso, né, Petra? O problema é esse, né? Você tem Não, que eu tive que colocar isso. Eu faço muito, mas por uma imposição minha, de percepção de se eu não fizer isso, eu não consigo ter um E eu trabalho a criativo. e eu acho que esse tempo de escuta, se vai demorar 1 minuto, 10 minutos, vai ser no banho, acho que é o tempo de você parar tudo que você anotou, pegou, as suas referências, todo o repertório que você acumulou, e falar: "Deixa eu agora parar, escutar o que eu ouvi do briefing, escutar o que eu do contexto que eu tenho que escrever, para ver se eu aí sim, trazer uma ideia autêntica, trazer realmente uma criação". E eu acho que e aí eu acho que a gente tem essa conexão entre repertório e intuição. Eu acho que a intuição para mim é o rascunho da ideia. A primeira coisa que vem é a intuição, né, depois que você veio, analisou, pesquisou, a hora que você parou para escutar, a intuição vai ser o primeiro rascunho, e a partir daí é método, é trabalho, Cris, de como conseguir dar forma, porque acho que a intuição é aquilo que o que te fez, o que te provocou e te deu um sentimento do que você quer transmitir. Aí começa o meu trabalho de legal, beleza, eu senti isso quando eu vi isso desse problema do cliente. Agora como é que eu escrevo, como é que eu conto isso, para que todo mundo que leia sinta a mesma coisa que eu senti, senão não adianta nada, se só eu senti, eu não consegui fazer com que os outros sintam, o trabalho não serviu para nada. Posso só fazer um complemento? Eu tô aqui me segurando, porque esse segundo livro que eu escrevi, o Como Sei o que Sei, que é o caminho da intuição como trilha para nossa IA, a nossa inteligência ancestral, eu digo que ele é um manifesto para que as pessoas, para nós aqui, para que, enfim, aqui a gente tem um público seleto já super esclarecido, mas que as pessoas, para que as pessoas no geral se sintam autorizadas a ouvirem isso que te traz sucesso, você percebeu que essa intuição é super importante, você trabalha ela e fala: "Não, eu entendi, ela é muito importante, ela é a base de tudo, mas aí eu tenho que colocar no papel". O meu manifesto do Como Sei o que Sei é assim: sejam intuitivos, deixa a intuição acontecer, porque ela é uma comunicação poderosíssima. E aí eu falo no livro, você descreveu praticamente um capítulo inteiro do livro, eu aqui Não li, não li. não leu, né? Porque essa intuição, ela é uma comunicação, uma inteligência poderosíssima para os nossos tempos, mas ela precisa acontecer. A gente precisa deixar ela acontecer, dar valor para ela e fazer esse passo que você está trazendo, que é o fundamental, que é: "Bom, agora vamos trabalhar em cima dela. Não vou ficar só nela para não ficar louco nesses tempos de tanta informação". Então, a intuição, a inteligência intuitiva é um processo fundamental que vem da escuta e do silêncio. Acontece como inteligência, e aí a gente precisa botar no papel. A gente precisa desenhar, né, de acordo com a Aí realidade. entra também, assim, não adianta só imaginar, né, tem que colocar na prática, né, eu acho que é muito isso. E Petra, até, eu ia te fazer uma pergunta justamente sobre a intuição, porque muita gente acha assim: "Ai, não sei, será que é? Será que", e o que, aonde, e eu assisti você no painel lá da Marie Claire que você estava falando, né, que você é muito intuitiva. Eu sigo o teu trabalho desde a época que você é uma das jornalistas que começou com esse trabalho de autodesenvolvimento, de buscar, pessoas falando de cria como se conhecer melhor através de várias técnicas, então você vem estudando isso, né. E como você descobriu o que era a intuição? Aonde que a gente sente a intuição? Eu ouvi você falando isso, achei muito legal, então. Maravilhoso. Eu vim pra cá, como eu falei pra vocês, né, eu tô há 20 anos na CBN, e eu lembro, assim, sei lá, há 15 anos, 16 anos, eu estava num palco, a gente ia entrevistar o Cortella. O Cortella já era muito conhecido, mas não era esse fenômeno que é hoje. Eu estava num palco com ele chamado Escola da Vida. E naquela mesma época eu entrevistava direto o Marcelo Gleiser. Tanto que eu entrevistei o Gleiser agora há pouco no livro que ele fez com o Karnal, ele lá na Itália, e é uma vaidade boa, assim, porque ele: "Petra, que alegria lançar mais um livro aqui". Eu sempre apostei na minha intuição, mas é como ele falou, eu tinha intuição dentro de uma rádio all news, de notícias, e eu entendia lá 15, 20 anos atrás, esse assunto é importante.
E é importante ele ser tratado com delicadeza. Mas porque te tocava e você: "Opa, deixa eu Eu agarrar". sabia, como sei o que sei, eu sei, eu sabia. Eu sabia, e eu acho que essa é uma semente intuitiva que tem em todos nós. A gente tem algumas certezas inexplicáveis dentro de nós, né. Para colocar em prática, não é de uma hora para outra. O trabalho material em cima dessa riqueza imaterial, esse trabalho material ele é muito árduo. Eu estou há 20 anos ainda labutando tudo o que eu sinto e que eu entendo como valor para a sociedade, para mim e para a sociedade. Então lá atrás eu apostava que era uma pauta de capa falar de saúde mental e emocional, não era naquela época. Eu sofri muito preconceito dentro da redação, como se fosse um assunto menor, um assunto de revista feminina, entende? Lá atrás era uma outra redação, era outra Ajuda, né, aquela coisa. autoajuda. O meu livro, inclusive, ele é colocado na seção de autoajuda e eu acho ótimo que para desmistificar, eu trago profunda filosofia aqui, eu trago jornalismo, eu trago entrevistas, eu trago mas que seja, a gente precisa de rótulos. Então a intuição, ela é um exercício justamente de conexão com essa sabedoria interna, ela não é cor de cristal, ela não é misticismo, ela é a própria voz da sabedoria que acontece no silêncio. Ela acontece em momentos tanto que eu trago um exemplo no livro do químico Kekulé, que ele descobriu a fórmula básica da química orgânica, né, do benzeno. E ele trabalha é muito parecido com o que você estava falando, ele trabalhou intelectualmente muito naquilo. Foi dormir, teve um sonho, sonhou com a serpente, sabia que a fórmula do benzeno era então Isso aí é um pouco da inteligência ancestral é que você fala no isso, livro? exato, é essa IA. Só que essa IA, a inteligência ancestral, a intuição, ela é uma ciência, só que ela acontece numa outra lógica. Ela não é a lógica do eu fiz, eu conversei, eu vou chegar no resultado. Ela acontece na sutileza, ela acontece no tempo dela, às vezes é rápida, às vezes não é. Não é uma resposta clara. Ela se parece muito com a linguagem dos sonhos. Quem é que hoje em dia, nessa correria da nossa vida, está apto a ouvir essa intuição? Se a gente não cria com intenção esse campo, a gente não vai conseguir escutar. E no entanto, como eles falaram, ela é fundamental no nosso trabalho criativo para ter diferencial. Então, lá atrás, eu ouvindo essa intuição, que às vezes me deixava atordoada também, porque a intuição vem com muita intensidade e ela é imagética, ela é subjetiva, você tem que dar forma, ela traz para a gente muitos desafios. Mas, de novo, com muita persistência, muito treino do silêncio, aí seja meditação. Eu estou falando para vocês de ferramentas importantes na nossa comunicação. A meditação, o mindfulness, o retiro, o recato, para momentos que você consiga se autorregular, para que quando a gente vá trabalhar a nossa comunicação, ela seja mais assertiva, ela seja baseada nessa voz da inteligência ancestral, nessa voz da inteligência sábia que mora em nós. E isso é por isso que eu falo de um evento, assim, ou de uma reunião presencial, um café, né, que a gente pare para conversar. Hoje a gente tem uma agenda tão atribulada, as pessoas não querem parar para ouvir o outro. Só que ali eu sempre digo assim, eu trabalhei muito com evento uma época e cada vez que eu ia viajar para algum lugar, eu voltava abastecida de ideias de pauta. Então é isso que às vezes a gente precisa ter uma pausa, né, sair para tomar um café numa livraria gostosa, né, Catita? Se inspirar um pouco, trocar, dedicar um tempo a escutar o outro. A gente tem, claro, muito conteúdo, então nessa era, né, Catita, eu queria até te perguntar isso, né, nessa era que a gente tem, assim, milhares de livros bons, tem podcast, tem canais, muita coisa que a gente pode se abastecer. O que que você acha que na comunicação ainda falta, né, ou como, olhar para isso e buscar desses de tudo isso, selecionar algo que realmente te pertença e que seja diferente, né, para você dar a sua voz. Eu vou repetir um pouco do que eu falei antes, que é olhar mais para dentro, assim, é olhar mais para o que constrói a sua própria
identidade, se você é marca, se você é marca pessoal, se você é uma marca, uma empresa, é olhar mais para o que constrói a sua própria identidade. Tá cheio de fórmula. Tá cheio de fórmula aí para você crescer no Instagram, tá cheio de fórmula aí para você ter relevância, tá cheia de fórmula aí de trend no TikTok para você fazer, tá cheio. Mas o que de fato nisso constrói alguma coisa para a sua marca de verdade? O que constrói qualquer coisa para nossa marca pessoal, para nossa identidade, Alguém te conhece, né, é como o a que pessoa tá te dentro. conhece, né. É o que está dentro. E o que está dentro é toda essa bagagem, essa nossa caixinha de ferramentas. São as skills que a gente desenvolve, são os cursos que a gente faz, são os lugares para onde a gente olha, quem viaja, são os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste. E aí todas essas interferências, referências, e eu trabalho muito, eu dou workshop de repertório, ajudando as pessoas a olharem para outros lugares também nessa produção de conteúdo. O que eu falo muito nesses repertórios é: deixa tudo isso que te construiu, que construiu a tua formação, decantar. A Pétria estava falando e eu estava só pensando, esses dias eu escrevi sobre isso, sobre o tempo para decantar, que a gente acha que não tem mais, ou a gente não tem deixado mais, as nossas coisas decantarem. A gente assistiu um filme, quer falar dele imediatamente, a gente lê um livro, a gente quer falar dele imediatamente. Eu fico matutando, gente, às vezes alguma ideia, algum conteúdo que eu depois vou levar para minhas redes, para as newsletters, às vezes mais de um ano. Porque eu entendo que eu preciso desse tempo, que esse conteúdo, a gaveta, que a gente, quem escreve tem muito isso também, né, deixa o texto da gaveta, sai do pão descansando, né, o Peco falou desse tempo, e eu tenho muito esse tempo do banho também, como tempo que parece que as ideias reorganizam, tudo aquilo que você olhou, parece que entra num eixo, entra num lugar e aí dali desce. Mas o tempo de decantação, ouvir mais você, ouvir mais o que a sua voz interna está dizendo, ouvir mais as coisas que constroem os seus gostos mesmo, e menos ouvir o que é trend, o que é moda, é sempre parte de dentro, sempre. Aí é legal você falar isso, porque a gente já falou algumas vezes, né, eu acabei criando um ritual ali, a gente vai lendo, a gente vai adaptando, né. Eu começou na pandemia, tipo, o meu ritual da manhã lá, que era do livro, eu me lembro o ritual matinal e tal, quero fazer algumas coisas, né, As morning pages, é, né. morning pages. Eu comecei com isso, e eu percebi que é isso, é ali o silêncio, é a meditação, é colocar algumas ideias no papel, e para mim que durmo cedo e acordo cedo, de manhã é o dia que eu tô, assim, é o horário, e com 2 filhos pequenos, né, é o horário Não de tem paz, não saída. tem silêncio. Então, assim, que silêncio você fala assim para uma pessoa que é mãe, né: "Mãe, entra no banho", ontem era isso, cheguei: "Mãe, eu tô jantando", tá no banho chamando. Então, assim, eu achei esse horário, né, que é a madrugada do silêncio para poder me escutar, e às vezes, assim, nem é uma coisa inspiração, mas é uma coisa que eu coloco para fora e que durante o dia eu falo: "Ah, peguei", né, Você e daí acorda cedo para fazer isso e eu durmo tarde para fazer isso. ela me manda mensagem falando: "Olha, você vai ouvir amanhã de manhã", e eu estava dormindo. Cada um tem que encontrar o seu funcionamento. Por isso que fórmulas mágicas não funcionam, tudo é muito personalizado, tudo é muito individual. Não adianta você querer, fazer um ritual igual ao meu, igual o da Pétria, do Peco. Então, assim, a gente tem que entender, né. Mas o que eu acho que vocês comentaram que é muito legal, que eu tenho percebido, as pessoas acham que não tem tempo mais para o café, para uma reunião, para um tempo para conversar e escutar. E daí eu vou falar aqui com os assessores de imprensa. Se não escuta o cliente, não vai até o cliente, é algo que eu sempre falo. Não escuta, não visita, você não vai conseguir pensar numa pauta interessante. Não tem como. Só com briefing, né? Só tipo, vem o briefing ali no chat GPT ou vem por e-mail. Não dá. A gente tem que conversar, tem que ouvir. Às vezes você chega ali em frente ao cliente, você percebe um detalhe, algo que pode ser um diferencial para uma pauta, para ele falar, para ele dar uma entrevista para a Petra, de repente eu vou identificar: "Nossa, olha, sabia que ele também estuda o desenvolvimento, né, pessoal?". É legal de ouvir, Cris, quando eu comecei, né, como redator ainda em agência, quando você ia em reunião com o cliente, eles esperavam muito que o criativo viesse dando ideia, falasse, falasse, Sem falasse. nem saber do que ele ia E eu falar, né. tinha lá meus 20 anos, 20 e pouco, e eu ficava quieto, 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 quieto.
E a diretora estava meio incomodada, a diretora criativa falou assim: "Ah, o Peco, ele é um criativo, mas ele escuta muito". Ela nem me conhecia. Eu estava quieto, e ela queria que eu falasse, já vomitasse ideia. E ela falou: "Mas ele escuta muito, ele não fala muito em reunião, mas depois ele vai pra agência, ele, né, arrebenta". E eu vi que eu era eu sou o criativo que escuto muito. Eu escuto, eu fico quieto, eu dificilmente eu vou dar pitaco. Porque é isso, eu quero ouvir porque é ouvindo que eu vou achar alguma coisa. É ouvindo que eu vou tentar eu vou estar aberto, a antena vai estar ligada e eu vou estar atento que, assim, eu não tenho que ser genial todo o roteiro que eu escrevo, mas eu tenho que estar atento. Que se eu estiver atento a perceber se uma ideia boa passar, opa, capturei e anoto. Ah, passou outra ideia, capturei e anoto. E a coisa que eu fico mais feliz quando eu acabo de escrever um roteiro, ou ontem eu acabei de fazer um evento, né, num banco, e no final a pessoa vem e fala: "Nossa, eu falei o que eu queria dizer". E assim, eu que escrevi, falo: "Pô, legal", porque às vezes tá lá, o que ele quer dizer tá lá, é que ele não conseguiu colocar no papel da forma que ele quer. Então para mim, quando no final eu ouço isso, pô, legal, eu parei, eu escutei, saiu de lá alguma coisinha que eu achei que ia bacana, que seria veio a provocação, pô, vou seguir esse caminho e consegui fazer com que isso aí fosse para o papel. Então acho que o escutar, eu até brinquei com a Cris, falei: "Olha, o tema da nosso papo me ajudou a pensar o meu processo criativo, que realmente é de escuta". Que às vezes é no automático, né. Isso é uma das coisas que eu ia até falar pra Catita, às vezes é no automático, mas como às vezes alguém pode, você mesmo orientar suas clientes, né, quando você faz repertório, às vezes a pessoa fica muito insegura, ela sabe o que ela sabe, né, mas ela não tem certeza se é isso que as pessoas querem ouvir. E eu acho que essa é uma provocação que você costuma fazer, né, Catita, para que realmente sejam elas. A gente vai ter aqui no período da tarde a Isabela Raposeiras, que você também trabalha com ela, e é justamente isso, ela tem um posicionamento muito claro, e eu acho que essa questão faz toda a diferença também para as pessoas admirarem o trabalho, né. Sim, eu acho isso, fundamental. E aí a gente estava falando de processo, todo mundo tem um processo, todo mundo tem um processo criativo. E a gente às vezes, como eu trabalho muito com a criatividade, eu ouço muito: "Ah, eu tô com bloqueio criativo, eu não tô conseguindo criar, eu não tô conseguindo produzir, eu não tô conseguindo". Eu disse: "Mas você já documentou o seu processo? Você já parou para pensar mais uma vez, intencionalmente, no seu processo? Você sabe qual é o melhor horário que você escreve? Você sabe qual é o melhor horário, para o seu pensamento fluir, se você quiser gravar algum vídeo? Você sabe qual é o melhor horário, do seu organismo mesmo, como funciona?" Eu aprendi e ficou muito claro para mim, e eu parei de sofrer quando eu entendi que eu sou noturna mesmo. Eu queria muito me adaptar, o meu sonho é ter uma rotina como a da Cris. O meu sonho Eu pensei, gente, não dormir. do clube das 5 AM, sabe. Queria muito, já tentei, e é bom, às vezes é muito bom acordar bem cedo, fazer tudo, o dia tem outra dinâmica, mas eu entendi que eu sou uma pessoa noturna, o silêncio da noite é o meu momento de criação. Eu tenho uma filha de 4 anos. A minha filha, ela me aciona muito ainda, então ela tem muita dependência de mim e ela não dorme cedo, porque na minha casa a rotina é nós dur eu sou o meu companheiro é um artista, eu sou uma criativa, eu escrevo, então é muito difícil a gente conseguir ter um outro tipo de rotina. A minha filha dorme tarde, ela dorme 10 horas, depois que ela vai dormir, é o meu silêncio. E aí é o silêncio onde eu consigo produzir. Então, uma coisa que eu entendi e fez muita diferença para mim, é entender qual que é o meu processo. E isso é algo que eu sempre trabalho junto com os meus clientes, com os mentorandos. Qual que é o teu processo? Para pensar nele, coloca mais esse processo em jogo, documenta, escreve, você vai conseguir, porque criatividade não é algo, de outro mundo. Criatividade é trabalho, é prática, é você usar todas as suas inteligências, as ancestrais e as inteligências artificiais que a gente tem agora. A criatividade é você usar todo o repertório de inteligência que você tem para construir o que você quer construir, a sua marca, a sua comunicação. Que a gente está falando com comunicadores, então a gente está falando principalmente de comunicação, né. Mas é usar toda essa caixinha de ferramentas para construir. Muito legal. Eu vou pedir para o microfone ficar por aí, a gente vai estar quase encerrando para abrir para algumas perguntas. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, Pétria.
Você acabou lançando 2 livros, assim, quanto tempo? Menos de 2 anos, né? É, foi em 2 anos, assim, o Escute Teu Silêncio eu comecei a escrever em 21, lancei em 23. No que eu lancei o Escute Teu Silêncio, alguns meses depois me veio, assim, o download, você precisa falar de intuição, que é uma continuação, quando você está nesse processo muito intenso de estudo seu, do silêncio e da escuta, a intuição ela simplesmente é uma consequência. Então já veio meio que na sequência 25, né, então é um processo de 21 a 25 eu escrevi aí os 2. Pariu mais 2 filhos. Mais 2 filhos. E o que eu queria te perguntar é exatamente isso, assim, você acha que a partir do momento que você começa a colocar isso em prática, fica mais fácil? Você diz o quê? A intuição? De produzir mesmo, sabe, de escrever, de escutar a intuição, de escrever outro livro, porque, assim, eu vejo muita gente, às vezes clientes: "Ah, eu não sei se eu consigo escrever um livro", porque realmente escrever um livro dá trabalho, né. E você com a rotina que você tem, como foi esse processo? Acho que É super importante essa pergunta. Eu sou, bom, jornalista, né, sou super crítica do nunca tá mundo, bom o de suficiente, mim né. mesma, e eu vivo sempre num diálogo interno muito intenso, por isso que eu busco informação e entrevistar outras pessoas para colocar em perspectiva o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, o que eu estou estudando, então o diálogo para mim ele é fundamental. Foi intenso demais, né, vindo da pandemia, vendo o que estava acontecendo no mundo, tanto contexto político de polarização extremada, desinformação. Eu como comunicadora, né, eu entendo muito o papel do jornalista que está ali, né, nas emissoras e tal, e nas redes sociais como ponte, né, de tradução para o mundo, ponte é uma palavra ótima. Então eu vinha já nesse processo de estudar a escuta e o silêncio, como eu falei para você, começar a ouvir essa voz da intuição e entender que ela era uma inteligência e um valor foi natural. Então, de fato, eu percebo que eu tinha algo para escrever e algo para falar. Qual que é o meu ponto de crítica respondendo à tua pergunta? Eu percebo que hoje é muito assim, nessa sociedade nossa do desempenho, todo mundo tem que escrever um livro, tem que postar na rede social, tem que ter o que dizer. Às vezes a gente só está numa fase, agora eu entrei numa fase extremamente introspectiva. Estou com 43 anos, entrando na perimenopausa, vivendo a adolescência a segunda adolescência do feminino. Provavelmente daqui 7, 8 anos eu vou estar extremamente produtiva. Agora eu preciso entender o que que meu feminino está falando, o que que eu estou entendendo do mundo, no que eu estou me transformando. Eu poderia, sem sombra de dúvida, me colocar num lugar extremamente doído de eu tenho que produzir mais, produzir 2 livros legais, numa super editora, eu tô para dentro. A gente precisa escutar Tá isso. inverno agora, né. Agora sim, então, sim, eu tive 2 produções, foi muito intenso, me demandou demais, mas eu vejo que a gente fica nesse modo tarefeiro, né, você falou: "Ah, eu tenho clientes que falam: 'Ah, eu não quero'", talvez não seja a hora, talvez seja a hora de outras coisas, porque eu tenho muito apreço pelo livro, é parte da minha vida. Meu pai me levava todo primeiro domingo do mês para a livraria e lá eu conheci os meus verdadeiros influenciadores. Que são até hoje. E para mim foi uma emoção entrevistar, por exemplo, a Eva Furnari, que eu lia com os meus 7, 8 anos, levei a Eva rainha, levei depois ela na escola dos meus filhos. O livro e hoje a gente tem muitas publicações. E eu falo: "Por que que essas pessoas querem publicar? Para darem palestra? Para isso que você publica um livro, cara? Qual é seu legado para o mundo?" Eu não quero morrer, mas se eu morrer, a Pétria já está imortalizada, porque de fato foram obras que refletem muito da visão de uma pessoa sobre o mundo e é algo importante. Se você quer escrever um livro para virar um objeto para você dar palestra, ou para. Tudo bem, tá tudo bem também. Mas assim, respeita o tempo. Talvez ele vá chegar. Mas que seja, me marcou muito que ela falou assim, um objeto de uma voz autêntica. Sabe, tudo que eu for fazer precisa refletir a minha voz autêntica. Então sim, foi muito menos por produção e muito mais porque ele estava pronto já, ele só precisava da forma.
né, e que os nossos trabalhos possam ser cada vez mais isso, de fato, o produto final ser a materialização de toda aquela riqueza que eu trago dentro, seja o meu perfil muito característico na rede social, seja um livro, seja o meu trabalho, que parta dessa profunda investigação interna. E só uma coisa que eu queria super adicionar aqui a essa fala, você falou, né, das pessoas que trabalham com comunicação, assessoria com seus clientes, eu converso muito com assessores. Eu não leio release, eu não coloco no meu programa é valioso demais, são poucas horas, eu tenho que fazer uma curadoria muito refinada de quem vai estar ali. Se eu não tenho conexão com aquela pauta, com o porta-voz, por isso que eu acho que a CBN ela é tão requisitada também, por ser uma curadoria de vozes que fazem a diferença, porque eu sinto não só com o intelecto, eu faço uma curadoria do sentir e do intelecto, em quem merece estar lá por conta de várias questões, sabe. Então a gente precisa estar mais conectado, eu vejo e eu faço isso na minha vida, é uma conexão do intelecto com o meu coração. Isso precisa ser algo levado mais a sério. Então, nesse caso, a produção foi fácil. Se eu quisesse produzir outro agora, seria extremamente difícil, porque não é o momento. Então, se escutar, eu acho que ele é fundamental, assim, a gente escutar os nossos timings para saber, de fato, eu preciso disso? De fato é o que eu tenho que fazer? Essa pergunta precisa ser respondida. É, muito, muito legal. E você falou isso de não ler o release, por isso que eu falo, né, se você acredita no seu cliente, né, que ele tem algo a dizer, você tem que ir com unhas e dentes, tentar mostrar isso pra Pétria, mostrar isso para o Peco, pra Cati então, assim, você tem que tentar vender isso, né, de alguma Ah, forma, né, com alma mesmo, sabe, de corpo e alma, porque isso é um maior desafio, que eu sempre falo para quem trabalha com assessoria de imprensa, não dá para você atender um cliente que você não acredita. E daí eu vou entrar de novo no assunto que eu fiz um episódio inteiro falando isso, que tipo eu demito cliente, mas não é gente, mas não dá para a gente trabalhar com quem a gente não acredita. Por isso que eu acho que aqui tem muita gente de agência também e tal, assim, todo mundo tem o seu público. E Todo mundo tem os seus inegociáveis, né. é importante a gente entender quais são os inegociáveis, né. Eu desde o início, né, eu sempre falei: "Eu jamais vou trabalhar com cigarro, jamais vou trabalhar com cigarro, eu odeio cigarro". Então assim, aí eu fui criando outros, não, isso, aquilo. Então assim, hoje eu tenho clientes e marcas que eu acredito nos donos dessas empresas, e se tem alguma coisa que me deixa um pouco o pé atrás, eu fico de olho, eu escuto. Ah, não e normalmente essa intuição estava lá me avisando: "Olha, não tá legal, né, não combina". E assim, são fases, né, a gente muda, né. se a gente é regido pela ganância, pela ambição, a gente vai fazer. E eu acho que isso foi feito até aqui. Hoje, se a gente se escuta com alma e você escolhe com esse crivo, você ajuda a melhorar inclusive o mercado, porque você vai falar assim para o mercado: "Eu não vou te atender porque eu acho que você tem que ser eticamente melhor, eu estou me escutando". Então você entende que é um diálogo, você começa a ser propositivo em relação a quem vem para você. Não é ele que vai te pagar uma fortuna para você vender sua alma para o diabo, entendeu? É isso, a gente também consegue fazer essa curadoria e pautar o mercado e falar assim: "Olha aqui, a imprensa quer noticiar mais ética, a imprensa quer noticiar valores", isso é importante. Coisas boas, né, notícias boas, mas que sejam realmente reais, né. Vou abrir para perguntas, tem gente que quer fazer perguntas aqui, gente? Vamos aproveitar? Tem? Olá, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho uma visão de que as empresas, as marcas como a Toro, elas têm um suporte muito maior do que só aquilo que elas produzem. Elas têm uma responsabilidade de produzir conhecimento também. Eu queria ouvir vocês, diante de tudo que vocês falaram sobre escuta, a importância disso na sociedade hoje, qual a opinião de vocês sobre isso? Como que as marcas, vocês que atendem marcas, a Pet que comunica o que a gente está divulgando, como que vocês veem isso? Como que as marcas devem se posicionar nesse lugar de produtoras de conhecimento de qualidade? Posso começar? Tem uma coisa bem importante que é criação de cultura. As marcas hoje elas têm um papel fundamental, muito relevante na criação, na produção cultural, na criação de cultura. Cultura é moldar, ajudar a moldar a forma como a gente vai entender aquela marca, entender aquele universo, entender o nosso próprio mundo.
Então é muito importante para mim, que as marcas estejam atentas também ao espírito do tempo que elas estão vivendo e elas escutem as conversas para entrar nessas conversas, com mais de uma forma mais genuína. Porque tem muita dificuldade ainda, as marcas têm muita dificuldade de baixar a bolinha. E às vezes ela precisa baixar a bolinha e escutar as conversas que estão dentro do seu território. É só aí que ela vai produzir conhecimento ou vai ajudar a fortalecer ou criar, uma produção cultural. Mas ela primeiro baixar a bolinha, ouvir o que está acontecendo no seu entorno e entrar nas conversas que são relevantes, mas não querendo ditar ou dizer como aquela conversa, tem que acontecer. Conversar com as pessoas, ouvindo as pessoas, você vai entender como a sua marca pode entrar naquela conversa. Então a produção de conteúdo da marca, ela não pode ser de cima para baixo. Ela tem que ser a partir e aí uma coisa que é muito importante, que eu já falo disso há 10 anos, eu comecei trabalhando com isso, e eu vejo que hoje é uma conversa que voltou a ser importante, que é: ouça a comunidade não é seguidor, ouça a comunidade são as pessoas que estão tendo conversas profundas, a respeito do seu território, da sua marca, de você, mas essa é a comunidade não é todo mundo que segue, e por isso que não é mais importante essa inclusive essa métrica. A métrica é: tem conversa relevante acontecendo? Como que eu estou nessa conversa? Eu acho essencial que as marcas estejam, porque isso é responsabilidade, inclusive. Deu aula. Deu aula, deu aula. Tem mais alguma pergunta que alguém queria fazer? Pode. Sou Luciana, tenho artista, também assessora, escritora, pecadora. A gente está na COP, né? E outras coisas que se detectou é que há muita matéria sobre mudança climática. A cauta está sendo coberta, mas antes disso já tinha muita reportagem, tempo inteiro de produção. E ainda assim as pessoas não entenderam a gravidade da coisa, né? A maior parte da nossa população não entendeu. Eu participei de um curso do Embrapa e um curso da própria organização, né, do evento, falando que a gente está recebendo um monte de mensagem e a gente tentar absorvendo e os jornalistas não estão entendendo como passar essa mensagem, que é essa coisa do estamos acelerados no tempo inteiro. Então eu queria que vocês comentassem um pouco isso, que eu acho que é bem o que a gente tem que falar no país. Essa é para mim. Essa é para mim. Adorei essa pergunta. O que que eu tenho falado? Depois que eu terminei de escrever meu livro sobre intuição, gente, divulguem meu livro. Falem para as pessoas, leiam meu livro, depois me conta o que que vocês acharam. Porque eu falo o seguinte, a conclusão que eu cheguei, e o último capítulo do livro eu converso com Cacá Verá. Essa pergunta que você faz da comunicação do jornalismo, ela é uma questão estética, tá? Artistas estão se perguntando sobre isso, documentaristas estão se perguntando como é que a gente passa isso para as pessoas, porque a gente sabe que precisa e tal. E a minha resposta para você vai ser bem objetiva. Com o intelecto, a gente já entendeu. Agora a gente precisa entender com o coração. Porque é o coração da mãe que fala assim: meu filho tá doente, o médico fala: não tá. Tá. E ele tá. Inclusive tem pesquisa na Austrália, eu trago no livro, falando que a intuição dos pais, ela é tão importante quanto o diagnóstico. O pai chega lá falando que a criança tá com o pai, a mãe chega lá falando que a criança tá com alguma coisa e tá, e não Chama a gente acha, de louca, às e vezes, chama a né? gente de louca e tá. Então, qual que é a transformação que todos nós hoje estamos tateando? Eu, por mais intuitiva que seja, e a minha comunicação é amorosa, eu me conecto. A gente estava aqui conversando antes de começar o evento. Eu me conecto com o coração antes do que a pessoa está falando. É um jeito meu de trocar. A gente está tateando essa estética para fazer essa transformação. É a estética do coração. Se a gente se sente natureza, se a gente se sabe natureza, como sei o que sei? Só sei. Eu sei que eu sou o meio. Eu sei que a gente está aqui hoje numa comunhão. Isso não é religião, isso não é espiritualidade, isso é biologia. É trabalhar em cooperação, não em competição. Já trabalhamos muito em competição até aqui. Agora a gente está buscando uma nova estética colaborativa, de verdade. Amorosa, não mimimi. Amorosa porque
o amor é um tijolo, o amor é um cimento de construção de beleza e sociedade e saúde e tudo. Com o intelecto, a gente já entendeu. A gente precisa da inteligência intuitiva agora. A inteligência intuitiva é o quê? A inteligência da sabedoria. Como que a gente vai acionar isso nas pessoas? A gente precisa acionar na gente. Eu percebo muitas e muitas vezes, meus entrevistados, eles vão esperando uma coisa e sai outra. E eles não veem a hora de voltar. Porque a gente se conectou com a alma ali. E sempre que eu não me conecto com alma, eu me Sente enfraqueço. mal, né? Eu tô mais fraca. Então, a gente ainda tem, eu não quero entrar aqui em política enfim, mas a gente precisa de uma comunicação mais feminina no sentido, a gente teve o masculino imperando, a gente conhece muito bem essa estética masculina, e não é para falar de homens ou mulheres, é uma estética assertiva, intelectual, empírica, medível. A gente precisa de uma estética do coração. Por quê? Porque tem. Eu tenho que cuidar desse planeta. Eu preciso consumir menos. Eu preciso competir menos. Eu preciso de menos procedimentos estéticos. É menos. Eu preciso de menos gastar dinheiro. Você entende? Então, assim, o jornalismo, ele noticia numa linguagem que é conhecida. Os políticos e tudo mais. A gente precisa começar a construir uma outra estética, um outro entendimento que vem pela inteligência ancestral, que é o que os indígenas, os povos originários vêm falando tanto, e a gente não entende por quê? Porque a gente vai na lógica, a gente quer entender, a gente não vai entender que precisa salvar o planeta, a gente precisa viver o planeta sendo salvo, a gente precisa viver um planeta mais saudável. E isso mexe nos nossos costumes, nos nossos hábitos, nos nossos vícios, nas nossas compulsões, nos nossos sentimentos equivocados. Entende? Quando se fala de mãe terra, mãe Gaia, é um sentimento de mãe e a gente não foi ensinado. O feminino foi oprimido até hoje, calado. A gente precisa retomar uma linguagem feminina em homens e mulheres. E aí sim eu acredito que essa linguagem que acontece na sutileza, na amorosidade, no cuidado, na ética do cuidado, ela vai acontecer. Mas ela não é intelecto. É igual o paciente que vai. Ele sabe que para viver melhor ele precisa fazer exercício, ele precisa comer. Ele sabe. Mas até ele vivenciar isso, ele sentir, ele saber com todo o corpo dele que ele precisa. Demora. Porque é uma outra lógica. A Catita tá se segurando ali, né, Catita? Falei muito, muito bom, olha só, né, é um poço, né, de inteligência intuitiva aí, ó. Catita, eu acho que você queria falar, eu estava sentindo. Mas eu quero falar, que ela estava a Petra estava falando, e eu estava o tempo todo assim, as pessoas estão indo muito atrás de argumentos muito racionais e não estão lendo Krenak, que é um livretinho assim que você lê numa tarde, mas que se você ler com atenção, o Krenak está falando tudo isso, toda essa conexão com a terra, de onde a gente veio, o que que a gente é em relação à natureza, o que que a gente é em relação ao clima. Eu estava ouvindo a Petra falando e estava, tipo, relendo Krenak na minha cabeça, relendo o Nego Bispo, relendo essas pessoas que vêm a partir do quê? Das saberes ancestrais, essas pessoas estão mostrando como que é essa conexão, qual é a nossa real conexão com a terra, com o mundo, com o planeta. E aí, às vezes, o racional não alcança, o racional não chega, ele tem um limite, ele não consegue chegar lá, porque e aí entra o território dessa moça aqui, que está completamente conectada com o espírito do tempo também. Porque eu estava ouvindo você falar sobre os livros e estava pensando muito, a gente está nessa fase de estudar a tendência, de ver como que o mundo está se desenhando, os comportamentos das pessoas no Brasil, no mundo, né, nos próximos anos. E eu estava ouvindo a Petra falar sobre os livros, e o livro dela está muito conectado com essa pauta, inclusive, e muito conectado com o espírito do nosso tempo, que a gente precisa presença, que a gente precisa intenção, que a gente precisa ser mais donos, inclusive dos nossos feeds.
A gente escolher o que a gente quer consumir, a gente escolher o que a gente quer aprender, a gente escolher o que a gente vai trazer para dentro, inclusive para levar coisas melhores para fora, para se comunicar melhor. Aí, Ô Peco, Cris, você que é da escuta, você é, tem que fazer um não, resumo desse painel, entendeu? Tô esperando você, do, pa- anotou? do painel não sei, mas essas duas perguntas, eu acho que elas até se conectam, que vieram. Aí agora a parte de, né, de comunicação, eu acho que tá, a gente tá vivendo, né, num tempo de cada vez mais de atenção, de tem que estar nos trends, tem que estar na tendência. E aí a gente, como consumidor, agora não como criativo, a gente às vezes acaba achando todo o discurso muito vazio, porque a gente tem que estar na tendência. E tendência não é voz, que nem você. Autenticidade é voz, tendência é eco. Você está ecoando uma coisa que você ouviu, você nem sabe se. Ah, eu ouvi falar, vou ecoar também. Que eu tenho que estar. E é cômodo, é confortável ser tendência. É seguro. Só que você não consegue a conexão que você falou. A conexão realmente tem que ser autêntico. E aí, tá falando ainda, eu desliguei. E aí, eu acho que é um ponto que você citou, Cris, que eu deixei, eu não interferi, que eu acho importante. Você falou de coragem. E aí eu acho tudo que a gente falou aqui, de dar o tempo de escuta, de você entender realmente o que te faz diferente, o que vai ser autêntico, exige coragem. E aí de todo mundo, coragem do roteirista, a pessoa que vai levar meu roteiro para frente, ao diretor, ao diretor da empresa, ao dono da empresa, a colocar essa voz para frente. Eu acho que como a gente tá num momento que a gente ouve discursos que parecem vazio. Ah, hoje você liga a TV, todas as empresas querem falar que elas são responsáveis, que elas estão na eco e que elas são. Só que assim, vai dar um mês aqui, acabou, vai ser outro discurso, então você acaba não acreditando muito. E acho que acontece isso. A gente não recebe, né, a importância que tem que receber dessa informação, porque, ah, porque a gente meio que ligou. Ah, ele quer estar aqui no meu scroll, quer estar aqui no meu feed. Acho que é isso que ele quer colocar. A gente já viveu a engenharia externa, ela já construiu Dubai, gente. O que é Dubai? Entendeu? Assim, a engenharia das coisas, a gente pode construir cidades incríveis, a gente pode construir vai para Marte, vai para outra galáxia, o que quiser, a engenharia externa. A gente está numa grande fronteira agora, que é descobrir e codificar a engenharia interior. E é essa sabedoria que vai salvar o planeta, porque a gente é o planeta. Só que isso, de novo, eu volto, é uma estética, é um embasamento filosófico. A gente precisa de mais filosofia. As pessoas não vão entender que precisa salvar o planeta se não tem Krenak, que é pura filosofia. A gente precisa de mais filosofia, arte de viver. Quando a gente para mudar hábito, a gente precisa falar de hora de dormir e acordar. E quando você fala: "Eu durmo tarde, eu produzo mais tarde", é uma sabedoria, porque hoje a gente toma remédio para dormir e toma remédio para viver. Como é que você quer salvar o planeta? Como é que a gente quer salvar alguma coisa se a gente não consegue nem manejar A gente quer ir contra ao padrão, ali, né, ao nosso a organismo, né? vida? Eu falo, a gente acredita no relógio de ponteiro, mas a gente não acredita no relógio biológico. A gente não sabe ler. A gente não sabe perceber a hora que a gente produz mais, a hora mais bacana para a gente comer. A gente nem foi ensinado isso. Como que a gente quer salvar o planeta? Como é que a gente quer diminuir temperatura? E quem está lá, então, fazendo política? Então, assim, é lógico que é super importante, tem muita gente bacana lá. Eu não estou criticando em si o evento, o que eu estou falando é o espírito do tempo, a gente precisa acalmar, silenciar para ouvir o espírito do tempo, a voz do espírito do tempo. Eu termino meu livro falando disso. E é um compromisso de todos nós, como células, para que eu, célula, seja mais saudável. Eu, célula mais saudável, eu vou ser boa para o planeta, eu vou ser boa para o cliente, eu vou ser boa para a estética do mundo, eu vou ser boa em como eu escolho o meu feed. Só que é uma outra lógica. Não é uma lógica do desempenho. Não é um saber interessado. É um saber pelo saber. Porque é importante a gente estar aqui vivo em comunhão agora. Muda. Muda a lógica. Aí a gente vai conseguir entender que a COP é importante. Aí a gente vai conseguir entender que é importante salvar o planeta. Porque é importante a gente viver na família, na comunhão da vida.
que a vida é importante. Muda tudo. Ai, que demais, gente. Muito, muito, muito bom. Eu estava aqui pensando, escutando, sabe, Peco? Pensando que palavra resumiria esse painel. E você falou de sabedoria. Acho que tem tantas palavras que são tão importantes, mas eu estava pensando aqui no respirar, né? Porque a gente falou em decantar, em, né, deixar o pão descansar, mas o respirar para realmente se ouvir, né, entender o que que é essa, né, criar é escutar o que ainda não foi dito. Essa questão de perceber mesmo, e às vezes é um respirar e a gente esquece de respirar, né, é Você inacreditável. pode escrever respirar, para poder pirar mesmo, se você não pira. É, né, respirar para não pirar, né, literalmente. Eu quero agradecer muito, a gente já está com o tempo um pouco atrasado para o próximo painel, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês, eu acho que foi muito legal trazer visões tão importantes e diferentes aqui, vocês colaboraram muito, tem que fazer um episódio com cada um de vocês, lamento informar, mas vocês vão ter que voltar, tá bom? Individualmente. E eu vou fazer o encerramento desse painel aqui, então, criar é escutar o que ainda não foi dito. Vocês acabaram de acompanhar uma edição especial da Conversa que Vira Pauta, do Pode Ser Pauta. E eu espero que você acompanhe aqui todos os episódios, que você compartilhe, que você envie para quem está precisando ouvir vários recados aqui que a gente deixou, né? E acompanhe aí pelo YouTube, pelas plataformas de áudio, e eu espero você no próximo episódio. Eu sou Cris Moraes, jornalista, assessora de imprensa raiz e que gosta de falar sobre a importância de se escutar. Até o próximo.